que antes de começarmos, curta esse vídeo, porque assim você vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através desse vídeo e abençoadas. Ainda não se inscreveu? Não perde tempo, é rapidinho. É só clicar no botãozinho se inscrever e também acionar o sininho para você receber nossas notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E agora sim, agora nós podemos seguir em frente para essa ministração maravilhosa. Vamos juntos. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão mesmo? Tem certeza? Você consegue dar boa noite para quem está do seu lado aí, não? Gente, quem sabe quanto custa um violão? Depende do violão? É? Que determina o valor do violão é a marca dele, é isso? Quem sabe a qualidade do violão, a madeira? Pela marca e não pela qualidade. Então, se ele tiver marca e tiver qualidade, ele tem um maior valor. É isso no mercado? Quanto vocês acham que custa um violãozinho desse aqui? Tart. Giannini. Giannini. Quanto será que custa? Como é que é? O que a Samara falou? E aí, gente, quanto custa? Quanto custa, gente? Hã? R$800? 260? 650? 120 conto? Então, a marca do violão vai determinar o valor que ele tem, tipo de madeira, é isso tudo? Esse aqui custou R$420 com desconto, era 500 e uns quebradinhos, esse violãozinho aqui. Como a gente estava fazendo uma compra muito grande, aí o rapaz vendeu para nós preço de banana. Não sei que banana que é essa, mas tudo bem. Bananinha cara. Bom, é um violãozinho que pega afinação, não é tortinho, é retinho. Madeirinha razoável. Tá escrito Isaac aqui. Agora, quanto valeria esse violão se Michael Jackson tivesse tocado nele? Por quê? E não entendi qual que é essa de... Não entendi. Vocês conseguem fazer de novo? Deixa eu ver, vai. 1, 2, 3 e... Não entendi, não. Eu não sei, vai saber, né? Ele morreu, não dá pra saber agora. Hã? Teu toque tá um santo. Ai, ai. Então, o que dá mais valor pro violão não é a marca, é quem toca? Então a gente já sabe, se tem um luthier famoso, ele faz aquele violão, aquele violão tem um preço por quem fez. Tá ligado ou não? Peraí, tem que esperar ali um pouquinho. Mas tá firme aí.
A exclusividade, ela traz valor pro instrumento. Não pro instrumento, no modo geral. Porque se você levar esse instrumento em algum lugar onde ninguém sabe tocar ou não sabe o que é, para eles não vai valer nada, por conta de que aquilo ali, por mais que é exclusivo, aquilo não tem... Não agrega valor. Então, quando você fala ali do caso do Michael Jackson, é a exclusividade de ter sido tocado pelo Michael Jackson que agrega valor para ele. Mas ele não deixa de ser o violão da Giannini, né? A marca em si, o que vai fazer agregar valor por conta do institucional da marca mesmo é se a marca for reconhecida internacionalmente. Aí o violão já se torna caro por si só. Porém, o fato da exclusividade de uma pessoa em si específica ter tocado... Uma pessoa que é muito reconhecida? É. Entendi. Bom, a gente tem um violão aqui dentro de marca boa. É um violão da Martin. Aquele modelo ali, se eu não me engano, talvez sejamos os únicos que temos aqui no Brasil. E era de um cantor cristão aqui que teve a sua época aqui dentro do país. Quem ouviu falar do Nani Azevedo? Era dele, aquele violão que eu comprei. Com algumas modificações que a gente fez com um dos luthiers. Tá valendo, sabe-se Jesus quanto lá, nem preciso falar. Então, de quem era a marca e quem reformou, agregou um baita de um valor para aquele bendito daquele instrumento. Talvez, se você me ver tocando isso daqui, você até vai achar interessante. É lógico que esse nome que eu vou falar ia reclamar horrores de pegar um violão como esse para tocar. Mas uma coisa eu garanto para você: ele tiraria tudo que esse violão pode oferecer ao máximo. Quem já ouviu falar de Yamandu Costa? É aquele cara que toca um violãozinho básico. Hã? Meia boca. Um terço da minha boca. Vou te mostrar a minha boca que ele toca. Qualquer um, o primeiro que aparecer na frente aqui. Ué? Jesus? Aqui. Tava ali no quarto fazendo tudo isso. Ou melhor dizendo, só isso, né? Tocando um violão de 7 cordas. Bom, não sei que música é essa e nem importa muito. Ai... O que mais me deixa preocupado é a ótica que nós temos sobre aquilo que nós fazemos. Isso me deixa muito assustado. Por que eu fico muito assustado? Porque a ótica errada, no lugar errado, com a consciência errada, faz com que aquilo que era para dar certo, dê. Por quê? A gente foca no lugar errado. Nós focamos no que nós somos capazes de fazer e não no que Deus pode fazer através da gente.
Quem tem ouvidos, ouça o que eu tenho para dizer. E agora eu vou repetir as palavras do meu Jesus. Em verdade vos digo, que o valor do homem não é definido por quem ele é, e sim por quem o toca. Nós definimos a nossa capacidade baseada no que nós enxergamos que pode acontecer, e não necessariamente no que Deus pode fazer através da gente. Você pode até dizer assim: Wagner, mas eu não acredito que eu tenho muita coisa para oferecer. Mas eu acredito que se Deus fizer através de você, Ele vai extrair o seu máximo. É lógico que uns foram feitos de madeira de acácia, outros foram feitos de maple, né? I'm sorry. Maple. Sei lá da Charamassu de Coveneves, lá, não sei nem de onde é esse negócio, né? Que tem a bateria lá, aquela bateria de maple, né? Aquela coisinha que custa meia fortuna lá, aquele negócio. É maple, a nossa é maple. Sabe? Jacarandá, não sei que do que da onde, e por aí vai. A gente sabe que dependendo da madeira que você tem, você extrai um som melhor Você consegue produzir um som melhor no instrumento. Mas não é só a madeira, é a pegada, é o jeito, é a maturidade, é a forma. Esse homem toca em violão de 12, 18, 30, 45, 75 mil reais. Esses violãozinhos bem baratos. Se ele pegar um violão igual esse aqui, ele vai ficar injuriado, vai ou não vai? Mas uma certeza eu tenho para te dizer, eu vou repetir ela pela segunda vez. Ele vai extrair o melhor que esse instrumento consegue oferecer. E a pergunta que não quer calar é: por que a gente foca tanto no instrumento e não foca naquele que tem poder de extrair o melhor que o instrumento tem a oferecer? Por que a gente foca tanto nas nossas dificuldades, nas nossas impossibilidades, no nosso valor paupérrimo, nas nossas precariedades, nas nossas... Sendo que o que define o valor não é nem a marca. O Martin, como é a marca do nosso violão, considerada a melhor marca do mundo, tem um limite de preço. 20, 22 mil reais. Mas quanto alguém pagaria? Quanto alguém pagaria para comprar um violão íntegro, guardado numa estufa de Mozart? Quanto custaria um violão desse? O violão podia ser do Mozart, mas se eu não reconheço que o Mozart manja no violão, pra mim não muda muita coisa. Então eu me deparei com esse tipo de circunstância falando refletindo em relação a temor. Porque eu tenho probleminha com temor, né? e quando vai para a parte de Deus, por exemplo, tem muitas atitudes que eu cometo por eu não reconhecer Ele do jeito que eu deveria reconhecer. Então, eu acho que parte mais ou menos daí. Tipo, às vezes o pessoal me vê brincando, escapa até uns palavrão. Quem tá comigo mais perto, às vezes até ouve, né? Só que... eu fui me policiar em relação a essas coisas, e aí eu descobri que, cara, eu não dou o devido valor, eu não coloco o Pai ou Jesus, o próprio Espírito Santo, no devido lugar que eles merecem estar. Então é por isso que eu trato eles com banalidade, ainda mais com a facilidade que eu julgo acessar, né, por conta de ouvir. Aí mais ou menos por aí que eu entendi. Ou seja, a cosmovisão que a gente tem das coisas, a ótica que a gente tem das coisas, elas determinam realmente aquilo que a gente vive.
Você imagina um leilão internacional, aberto para o mundo inteiro, agendado com 3 anos de antecedência para vender um violão de um homem tão famoso como Mozart. Quem entende de música sabe, e os do ramo vão buscar. Quanto você acha que poderia sair uma brincadeira dessa? Enfim, já estamos convencidos que quem toca vale mais do que quem fabrica. Que quem toca, ou a pessoa que toca, pode agregar um valor tão profundo àquela peça, que nem a fábrica da peça consegue agregar tanto valor assim. Verdade ou mentira? Quanto custa uma bola chutada pelo Manoé da esquina? Quanto custa uma bola que ficou 48 horas sendo tocada, foi fotografada e filmada nas mãos do nosso querido Neymar? Quanto custa a chuteira que o Zico usou em tal Copa que fez história? Quanto custa a chuteira que o Pelé usou? Quanto custa a chuteira que Neymar usa? Cristiano Ronaldo? Messi? A fábrica é a mesma, de todas elas. Mas o que agregou valor àquele produto? Aí eu te faço uma pergunta: comprar a marca vai te trazer o mesmo valor agregado pela pessoa? Por que as pessoas pegam, por exemplo, uma imagem do Neymar para fazer propaganda de um carro chamado Gol? Mesmo você sabendo que ele nem entra nesse carro, nem para andar de Uber. É só olhar os carros que o cara tem. Porque o ser humano já aprendeu, por A mais B, que quem é não só credibiliza, como traz o devido valor para aquilo que às vezes não é. Mas a pergunta crucial é: por que nós insistimos em focar no lugar errado? Nós insistimos em colocar os nossos olhos no lugar errado. Nós insistimos em acreditar que o valor do violão está no violão, que o valor do instrumento está em como ele foi feito, e que a limitação do instrumento está no próprio instrumento. Até a gente ver alguém que realmente extrai muito de muito, pegar uma coisa que você acredita que não tem como fazer nada e fazer aquilo chorar na sua mão, na sua frente. Você pega um tocador simplesinho de violão e põe ele para tocar um violão igual esse daqui, e pega o mesmo violão e dá na mão de um homem desse aqui, ó. Eu vi uma história muito engraçada de um cara fazendo leilão de um violino. E eles faziam leilões de peças raras. E aquele dia foi um negócio muito complicado, porque aquele violino ele era de uma madeira especial, era muito antigo e não estava sendo vendido nem por $200. Um cara levantou da plateia, subiu aonde estava sendo feito o leilão e pediu licença para o cara que estava leiloando. Ele falou: posso? Ele falou: pode o quê? Ele falou: só me diz se eu posso ou se eu não posso. Ele falou: pode, desde que você não tome muito tempo. Ele pegou do lado um pano, desempoeirou o violino, mexeu nas cordinhas, mexeu naquele trem lá que parece que é de crina de cavalo, que eu não sei o nome, e por 2 minutos e meio ele tocou algo tão envolvente, tão profundo, que metade daquele público para comprar, ou melhor dizendo, que não compraria aquele violino, estava chorando debaixo daquela melodia maravilhosa que ele tocou. Terminou a noite, o violino, que era o que era de menos possibilidade de venda, foi o ornamento mais caro vendido na noite e mais disputado a noite inteira, só porque alguém chegou, limpou e tocou. Chegou, limpou e tocou.
chegou, limpou e tocou. E a gente insiste em ficar olhando para o instrumento. Por que quando você olha para uma coisa você fala, não consigo? Por que quando você é convidado a fazer algo você fala que você não pode? Se eu já te expliquei que Deus começa de trás para frente, e que para você dizer para Ele que você não consegue é chamar Deus de mentiroso, porque Ele já te viu fazendo. Mas parece que essa verdade ela não é a verdade que a gente quer ouvir. Por que nós insistimos em dizer não conseguimos, não somos capazes, não dá certo, sendo que o que está em jogo não é o que você consegue fazer? O texto diz que maior é o que está em nós. Então por que eu olho para o menor? A fonte mora dentro de nós e nós continuamos olhando para nós, não para a fonte. A capacidade, todo dom perfeito desce do Pai das luzes e eu continuo observando o local aonde o dom se manifesta e não necessariamente o dom. Wagner, eu quero agregar valor a esse violão, beleza? Coloque ele na mão de quem tem e esse violão vai ter valor. Tem coisas que foram proibidas de serem vendidas porque ninguém teria dinheiro suficiente para comprar. Só entrar lá dentro daquela caverna lá do Sr. Michael Jackson, você vai ver quantas coisas que estão lá dentro que viraram museu, porque não teria gente com dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo lá que ele comprou. É porque ele comprou muita coisa? Não, é porque ele era e continua sendo, depois de morto, muita coisa. Michael Jackson é o único cara que eu conheço que está morto e continua vivo até o dia de hoje. As músicas dele tocam até o dia de hoje. A Billie Jean, todo dia, gente. Você entra numa rádio, você ainda pega lá o Dr. Michael vivo. Tem algo que eu até desconfio se ele não está embalsamado, enfiado em algum lugar congelado. Dá até para acreditar que você vai encontrar com ele na rua qualquer hora. Porque o que ele fez está tão vivo que continua até o dia de hoje. Qualquer pessoa que nasceu com trejeitos, cabelo ou rosto parecido com o dele, está com a vida ganha. Ai, Jesus, me ajuda. Por quê, gente? Porque o que define a qualidade de alguma coisa não é a coisa, é quem utiliza ela. Quem consegue entender? Estou usando a palavra mais feia do mundo, mas é para você entender. Antes de pensar se você é capaz ou não, eu gostaria que você pensasse naquilo que Paulo disse, do operar de Deus que opera, das grandezas de Deus que operam dentro de nós. Nenhum discípulo seria tão grande se o grande Deus não operasse dentro deles. Nenhum apóstolo seria tão profundo se o Espírito que ressuscitou Jesus não operasse dentro deles. Nenhum milagre seria executado se quem opera esses milagres não o fizesse dentro das pessoas. Nenhuma pregação seria tão magnética se o Espírito Santo não convencesse as pessoas. Ninguém sentaria aqui e ficaria olhando para minha cara se o que está dentro de mim não te atraísse. Ninguém concordaria com o que sairia da minha boca se isso não testificasse dentro do seu espírito por meio de alguém. O verdadeiro valor de cada uma das pessoas não deveria ser definido por elas mesmas. Não que elas não tenham o quilate delas, porque no final das contas é quem opera dentro de nós
que põe o devido valor que deveria existir. Antes de pensar não consigo, lembra que Deus tem capacidade de extrair o seu melhor. Antes de pensar que você não dá conta, lembra que Deus tem capacidade de fazer você ser aquilo que seus olhos não conseguem enxergar. Antes de olhar para uma situação e falar não vai dar certo, lembra que quando Ele opera, ninguém pode impedi-lo. E segundo Ele mesmo, nada é impossível para Ele. Antes de olhar para uma situação e acreditar que não tem mais como, saiba que Ele tem o poder de fazer o impossível. E eu descobri uma coisa muito interessante. O impossível é uma estrutura só dentro do homem. Dentro de Deus não existe o impossível. Eu vou dizer de novo, quem deixa. Eu descobri que o impossível é um vocabulário humano, não é divino. Eu descobri que o impossível é uma ação plantada na consciência terrena e não celestial. Eu não consigo ver Jesus diante de uma circunstância, olhando e parando, vendo, virando para cima e falando: opa, esse aqui é complicado, hein? Por isso que Jesus nunca falou: vou orar para ver o que Deus acha. Quem me entende? Por isso, quando ele conversou com Deus, ele disse: para ti são possíveis todas as... Porque o que está em jogo não é o que ele fazia, era quem fazia dentro dele. Um dia me perguntaram: Wagner, o que vale mais, a consciência ou a capacidade? O que você responderia? E como é que você provaria isso? Como é que você traz consciência para uma pessoa? Ontem mesmo, Deus, para trazer a consciência, Ele trouxe as leis primeiro. Você já tinha pensado que para Deus trazer consciência para a humanidade, primeiro Ele começou com lei? Puxa vida, hein? Essa foi da Natália, ela que me lembrou hoje. O cara ia fazer uma prova, esqueci o nome dele. Me apresentaram em Minas Gerais. Ele sabia que ele não era o mais inteligente. Já disse, vou repetir a mesma frase. Ele sabia que ele não era o mais inteligente, que ele não tinha memória fotográfica e que o dom dele não era nem a inteligência, nem a memória fotográfica e nem a capacidade de lembrança das coisas. Mas ele olhou para dentro dele e falou: cara, tem uma coisa que eu tenho coragem. E a primeira pergunta que você falaria para ele: meu filho, como é que você vai passar na prova mais concorrida dos Estados Unidos, olhando para minha cara e dizendo para mim que você tem coragem? Ô, trouxa, raciocina, rapaz. Tem gente que bate o olho na página e fica lendo na hora da prova. Alguém já viu gente assim? Não. A pessoa lê uma vez só e ela para e faz assim, ó, não, porque na página 24 está escrito assim, ó, na terceira linha, lá. Você fala: como é que você fez isso? Não, porque eu tenho memória fotográfica. Eu lembro da página do jeito que ela é e consigo reler ela de novo. Não é incrível isso, gente? Jesus, parece até que o cara é profeta. Não é? O cara tá tendo uma visão, mano, forte. É verdade ou não é verdade? Cada um usa o que? Você vai entender o final. Esse homem foi fazer uma prova que era mais concorrida dos Estados Unidos, quase ninguém gabaritou essa prova. E esse cara que tinha coragem gabaritou. Como? Vou te explicar. Ele sempre se sentiu um cara determinado e corajoso. O livro tinha, sei lá, mais de 400 páginas que ele tinha que estudar para fazer a prova. Wagner, o que ele fez? Ele comprou 15 cadernos.
E o que ele fez com os 15 cadernos? Ele copiou à mão 15 vezes o livro. O que ele prova com isso? Que não existe limite para quem quer. Que a coragem vale mais que a inteligência? Que a determinação vale mais do que a memória fotográfica? Você pode tirar inúmeros conceitos daqui. 15 vezes, gente, ele copiou aquele livro e fez. E foi o homem com maior pontuação dentro daquela prova. Qual o valor Davi teria se os preceitos de Deus não estivessem dentro dele? Qual história você contaria de Sansão se a força de Deus não operasse dentro dele? O que você poderia dizer de Paulo se o Espírito Santo não instruísse para conduzir do jeito que foi conduzido e nem escreveu o que foi escrito? O que você poderia falar de Estevão se ele não tivesse sido cheio do Espírito Santo e dado um tapa na cara de praticamente todos os magistrados da época? Segundo as palavras de Jesus, o que Jesus seria se o Pai não fosse atuantemente presente dentro dele o tempo todo, 24 horas por dia? Porque nome por nome, quem lembra do Jesus da Madonna? Eu quase caí de costas quando eu descobri que a Madonna tinha casado com Jesus. Eu falei, não, a Madonna não. Não é o nome que determina. Lembra? Janine. Não é a família ou a geração que determina. Meu pai era pastor. O meu avô era pastor. O meu bisavô era pastor. Os meus 2 irmãos são pastores. Os meus 3 filhos homens são pastor. Até em casa o cachorro é pastor alemão. Vocês riem, eu também. Vai cada uma na hora que você nem acredita. Parece que é o histórico de vida que determina alguma coisa, cara. Eu lembro direitinho, lendo lá o Antigo Testamento, eles chegavam diante de Deus assim, eles tinham que declarar a geração. Quem já lê isso na Bíblia? Quem é você? Eu sou Júlio. Tem Júlio nenhum lá. Filho de quem? Filho de Abimeleque, filho de Jurandir, filho de Xaramaceves, filho de não sei do quem, e de não sei do quem, e filho de Abraão. Nossa, meu amigo, a hora que falava Abraão, ninguém até arrepiava. Quando falava Abraham, aí o cara saía de cabeça em pé, assim, ó. Quando o rapazinho lê isso aqui na Bíblia, Antônio, primeiro que alguém pensa: quem é seu pai? Ah, o tio Zé ali que bebia, ficava o cachorro lambendo a boca dele na esquina. O que ele pensa? Eu não tenho valor? E deu a eles, todos aqueles quantos o receberam, o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha lá, amigão, declara a sua geração: eu sou filho de Deus. Nossa, mas não era do tio Carreiro da esquina? O pegador das mulheres bêbadas do Point 51? A cachaça mais famosa do país? Quem é seu pai? Não, o Zé Droguinha ali da favela. Não é este o filho do carpinteiro? E não estão conosco aqui
as suas irmãs. Pode ser 2 ou 1000. Você que escolhe. O texto não diz. E tem aqueles que dizem que Maria era virgem. Tudo bem. Perdeu a virgindade de dentro para fora. Mas perdeu. Quem entendeu, entendeu, né? Mas tudo bem. Quem determina seu valor? Onde você nasceu? Ah, sua madeira, né? Se ela é mais escura, não tem muito valor. Se ela é branquinha, olhinho azulzinho, cabelo lisinho, corpo saradinho, aí tem valor, né? Papai riquinho, só anda nos carrinhos, aí você tem valor. Cabelo ruim, pele ruim, corpo ruim, não tem valor? Ah, entendi. Então, exatamente, depende de quem toca, porque foi para isso que Jesus nasceu. Pele ruim, cabelo ruim, tudo ruim, sem beleza, sem formosura, sem nada, só para ficar em evidência aquele que não é isso? Será que não seria um erro meu e seus continuar insistindo nisso? Continuar insistindo em colocar os olhos no lugar errado? Continuar acreditando do jeito errado? Continuar impossibilitando as coisas porque estamos com práticas erradas? Será que não chegou a hora de enxergar que Ele é onipotente? Você pode repetir comigo? Onipotente. Não é unipotente, não, é onipotente. Quem sabe que é onipotente? Quem sabe que é potência? Não, não é poder, não. Potencial. Quem sabe que é potencial? Não é capacidade somente. Quem sabe que é potencial, gente? Ninguém foi para a escola? Quando foi? Hã? Dois elevado à 10ª potência. Quem já estudou isso aqui alguma vez na vida? Entendeu que aqui é a bagaça ou não? Onipotente. Todo o potencial de existente, de elevação está dentro de Deus. Se Ele pegar você, você está elevado à potência de essa foi top, mano! Essa é aquela hora que o pregador tem que ficar em silêncio, né, para deixar as pessoas... Não, tem que ficar em silêncio nada. Essa é uma verdade que a gente tem que jubilar. Porque se a sua alma tentar dizer para você que você não é, você fala, mas me fizeram ser. Porta-madeira que você tem, cara. Faltou como pessoa ressaltar uma coisa que é muito importante, que se tivesse mais músicos aqui, a pessoa diria. Não é só madeira, Wagner. Qualidade da corda também define muito. Claro que define. Por isso tem corda de quase R$200 e outro de 30. Quem já tocou violão um dia comprou a corda canário. Roxinol. Sangue de Jesus, cara. Isso é corda de cachaceiro da beira de bar. Vem até com aqueles negocinho peludinho, não vem? Ah, demônio! Não tem quem afina aquele negócio, rapaz. Aquilo é a desgraça de um violão. O violão, quando vê aquelas cordas, ele corre. Você vem com o pacotinho de cordas, o violão... Ele empena.
Gente, nem birimbau aceita aquilo, cara. Meu Deus, cara. Quem já viu aqueles cortador de ovo? Sabe que você corta o ovo assim, fica tudo certinho? É o mesmo material que usa desse roxinol. Esse canário, esses demônios. É feio, cara. E quem não entende de música não sabe que quando você põe uma corda boa, até violões que não são tão bons assim, liberam um som muito melhor. Mas muito melhor. Tem gente que acredita que você tem que ser muita coisa para gerar efeito. Tem gente que acredita que se você quiser tocar uma música que toque o coração das pessoas, tem que ser com um bom instrumento, sabe? E você corre atrás a vida inteira de um bom instrumento. Sabe aquele baterista que não toca bulhufa da patavinda nenhuma, mas tem uma DW Collection? Quanto que custa? Vai lá por 50 e tantos mil reais. Mas o cara senta ali e a bateria engole ele com todas as letras, porque ele não consegue tocar a bateria. Por que nós continuamos a insistir e acreditar que é atrás disso que nós temos que correr? Eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ser, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que acontecer. Por que você acredita que para que as pessoas sejam tocadas, o instrumento tem que ser bom? Por que você acha que Deus procura vasos de ouro? Por que você acha que Deus procura vasos de prata? Deus não procura nem vasos de ouro, nem vasos de prata. Ele procura quem é submisso, gente. Ele procura quem está disposto. Ele procura quem permite ser tocado. Vocês estão conseguindo me entender? Vamos lembrar de uma frase de Kathryn Kuhlman. Não tenho dom, não tenho talento, não sei fazer nada. Tem hora que eu acho que essa é a minha grande virtude, porque eu olho para Deus e falo assim: Deus, eu não tenho nada para te oferecer, e se o Senhor puder pegar esse nada e fazer alguma coisa, eu estou aqui. Das frases mais famosas do ministério dela é essa. Aí quando você chega no lugar, a primeira coisa que você pensa é essa aqui, ó: ah, Deus não vai me escolher nunca. Você acha que Deus vai escolher um troço desse daqui, um lixo desse aqui que não tem nada para fazer, que só peca? Ah, Deus, pelo amor de Deus. Há 3 minutos eu estava lendo a Bíblia, 10 minutos depois eu estava no site pornográfico me masturbando. Como é que eu vou acreditar que você pode fazer alguma coisa comigo? Você vai usar é o fulaninho lá, que bonzinho que ele é, ó. Não sabe nem o que é orgasmo. Você mostrar uma mulher para ele, não sabe nem o que é. Você acha que você vai usar um cara igual eu, com essa mente podre que eu tenho? Me dá 5 oportunidades, eu uso 12 para eu me sentir melhor do que todo mundo. Sabe aquela frase que Deus não dá asa a cobras? É por isso que Deus nunca vai me usar. É por isso que Deus nunca vai fazer nada comigo. Por que a gente insiste em continuar pensando assim? Repita comigo assim, bem bonito: Moisés, assassino. Repita comigo assim, ó: Paulo de Tarso. Por que não? Serial killer. Matava enforcado, pra você ter noção. Com a própria mão. Quem é o homem segundo o coração de Deus na Bíblia?
Vamos conhecer agora a equipe desse cara? Pensa numa equipe, amigo. Fernandinho Beiramar, Escadinha, Lula, Rodrigo Maia, Toffoli, Fernando Henrique, Satanás, os demônios. Essa era a equipe dele. Faz o seguinte, tem coragem. Olha os nomes que você tem na Bíblia e vê se algum deles vieram santos. O único santo que eu conheço que foi chamado foi Jesus. Na realidade ele não foi chamado, é ele quem chama. Essa é a diferença. Porque os que foram chamados para estar diante de Deus, todos eles têm um maravilhoso histórico. Qual histórico? Quem conhece Jacó? O pegador 2.0. Quem conhece o homem mais sábio da Bíblia? O cara é tão sábio que pegou 1000 mulheres e ainda se dobrou a 1000 deuses. Que adiantou toda aquela sabedoria? Pô, Wagner, se ele não tivesse toda aquela sabedoria, você acha que ele ia dar conta de pegar 1000 mulheres? Ai. Se ele fosse burro, ele ia pegar 1000, ia pegar umas 10, umas 15. Mas já que o cara é sábio, pegou logo 1000. Brincadeiras à parte, por que você insiste em acreditar que Deus chama pessoas perfeitas? Tem aquela frasezinha que você gosta: Deus não capacita os escolhidos. Desculpa, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Pô, virou até frase de caminhão isso aí. Você concorda com a frase? Eu gosto dela. Gosto. Mas a frase que eu mais gosto chama-se consciência. E é ela que você está recebendo aqui agora. Sabe por quê? Porque o histórico de pessoas que Deus chamou não tem nada a ver com o histórico de pessoas que você acredita que Ele quer. O histórico de pessoas que Deus fez coisas gloriosas e inacreditáveis. Gente, um dos maiores milagres que você vai enxergar dentro da internet é de um homem chamado A.A. Allen. Wagner, conta pra mim como é que foi a história dele. Conto. 6 meses de idade, a mãe dele, para fazer ele acalmar, Antônio, dá pra ele um remedinho. Qual que é o remedinho? O mesmo que o Lula toma. Cachaça. Pinga. Aí você pergunta assim: Wagner, a criança acalmava? Ficava zen. Cresceu, se tornou um baita de um alcoólatra, Guga. E Wagner, o que fez dele um dos maiores ministros de cura do universo? Aquilo que você está aprendendo aqui agora. Que Deus não depende daquilo que você acredita que você é, para Ele ser quem Ele é através de você. Que Deus não precisa das suas potências, uma vez que é Ele quem te potencializa. Que Deus não precisa daquilo que você acredita que você tenha que ter, para você ser quem você tem de ser, uma vez que Ele opera através de você. Que Deus não precisa da sua inteligência, uma vez que Ele te derrama sabedoria. Deus não precisa da sua força, uma vez que Ele opera o seu poder através de você. Que Ele não precisa dos seus dons, uma vez que a realidade dele se move dentro de você. Aí eu te faço uma grande pergunta: se o que você é tão importante, então por que Deus precisou operar através de Jesus? Ai, ai, ai. Porque se Jesus não é alguma coisa, eu não sei quem é. Pensa no melhor violão do mundo. Nasceu, qual a marca dele? Jesus Christ. Mas esse violão só teve valor de verdade, pela operação do Espírito Santo dentro dele, pela operação de Deus dentro dele, que o transformou num cordeiro. Quem me entende?
O ministério desse Allen foi curtíssimo. Por quê? Por causa do álcool. Tem um vídeo dele tão lindo, gente. Ele pega uma criança com anormalia congênita, má formação óssea. E aí, Wagner, aquela criança, ela, além de ter nanismo, dificuldade de se desenvolver e crescer, já ter bastante idade de continuar sendo um tampinho de gente, o tamanho dessa gostosinha que está ali no colo da Samara, ele pega aquela criança em público e faz assim com a perninha dela, assim, ó. Para todo mundo ver que não tinha o que lá? Ossos. Gustavo. Ele estende aquela bendita daquela mão que segurou a garrafa de pinga durante anos. Ele pega aquela voz blasfema dele, podre e pecadora. Ele pega aquela mente dele que desejou tudo que você pode imaginar mais um pouco. Mas agora já não é ele que faz a música, Deus. Ele estende a mão para aquela criança, Gustavo. In the name of Jesus. Meu amigo, quando ele dá a segunda chamada, no mesmo nome que você acabou de ouvir, oh Jesus, oh Jesus, e começa a chorar, cara. Aquela criança que não falava começou a falar. O que precisava acontecer para ela falar, meu amigo? O mundo nascer de novo, que aquela criança não tinha como falar. Ela começa a falar. Ederson, ele pega aquele menino, ele acabou de dobrar aquela bendita daquela perna, não tinha um osso naquela perna, homem. Ele bota o rapazinho no chão. E a criança começa a andar, cara. Uma coisa é ver paralítico andar, outra coisa é ver quem não tem osso para andar começa a andar na sua frente. E detalhe, tá? Nunca andou na vida, andando pela primeira vez. Pessoas em fase terminal parado na frente dele, ao estender de umas mãos, aquele homem se levantar. Tem aqueles que dizem, Deus gosta de pessoas assim, porque aí pelo menos descreve, declara, aparenta a verdade de quem realmente está operando. Porque se Deus pega alguém bom e usa alguém bom, não dá para aparentar que é ele. Wagner, você acha que Deus tem essa característica? É claro que tem. Quem lembra daquele homem que foi lutar contra os medianitas? Qual que é o nome dele? Rapaz, hein? Cadê os leitores da Bíblia aí? Precisava levar mais de 30 mil. Vou falar o número exato então para ver se você lembra. Milhão? Aí Deus olha para ele e fala o seguinte: é muita gente. Não, mas isso que é bom. Não. Vamos fazer um desafio. Um esqueminha da água aí para você fazer. Você faz. Vamos ver quantos que sobra. Meio gato pingado. Aí Deus fala, agora pode ir que agora tá bom. Ele fala, tá louco, eu vou morrer. Ele fala, não, rapaz, o que está em jogo não é o instrumento, é quem toca. Deus olha para os caras que tocavam chofar, dá que tinha que estar aqui agora. Vai lá na muralha de Jericó. Gente, parecia o comício do Lula. Não tinha ninguém. Meia dúzia de louco pirado, Antônio. Josué guiando aquela galera toda. E Josué, vamos lá, gente. Deus nos diz que vai derrubar as muralhas de Jericó, quase da grossura dessa sala, muralha. Meia dúzia de gato pingado, dando o maior trabalho para dar a volta naquilo. De repente Deus fala para ele, faz barulho, mas faz barulho mesmo, e toca chofar. E os caras fazendo alarido, fazendo os toques de guerra, e caminhando. Você imagina, gente, aquela muralha gigantesca, meia dúzia de gato pingado gritando, não fazia era barulho nenhum. Qual foi o barulho que aconteceu? Daquele troço desmontando na frente de todo mundo.
E como é que você acha que o instrumento se sente depois de uma música dessa? Cheio da realidade de quem Deus é. Porque se tem uma coisa que acontece dentro da gente, é ter a certeza de que quem vale é quem está dentro de você. Aí você para de ficar acreditando naquela besteira, sabe? A hora que você começa a ver que a música foi bem tocada através de você, pelo menos uma vez, porque você acreditou, você para de acreditar que o que define a qualidade da música é o instrumento. Você para de acreditar que o que define o valor da música é quanto custou aquele instrumento, porque se for por quanto custou, você valeu Jesus. E não existe nada na terra nem fora da terra que vale mais do que ele. Você para de acreditar que a sua geração determina quem você é, que o seu nível de instrução social define quem você é. Você para de dar aquelas desculpas, mas pastor, nunca estudei nem português, inglês. Vier depois um papo de álgebra, trigonometria, que é isso? Nem sei o que é. Você para com essas coisas. Tinha uma irmã na igreja que eu não frequentava, era pastor dela, cara. Eu cheguei até a acreditar que ela era mentirosa. Você fala, por que, Vaca? Você dava um jornal na mão dela, não lia. Fizeram uns testes retardados com ela, como por exemplo, escreveram num papel: se você ler o que está escrito aqui agora, eu vou te dar 50 mil reais. Ela catou o papel, botou o olho, fez força e ficou por isso mesmo. Meteram a Bíblia na mão dela e falou: lê para nós esse salmo. Ela catou e começou a ler. O pastor, não adianta, só consigo ler a Bíblia. Eu acho que mentir e perder 50 mil é pra louco, né? O que vocês acham? O que você é capaz de fazer? E não é você quem define, é Deus quem te potencializa. Até onde você pode chegar? Não é você quem define, é quem te potencializa. Com certeza eu tenho que ter que Ele tem capacidade de extrair o melhor de mim, mesmo que eu não tenha tanto valor assim. Wagner, mas ninguém dá valor. Você não precisa do valor de quem não pode extrair o melhor de você. Por isso Jesus disse: eu não recebo glória de homens, glória da raiz doxa, no sentido literário do texto. Opinião. A opinião que me define não é de quem me olha, é de quem me toca. Jesus, saudade de escutar aquelas irmãzinhas no culto. Fala mesmo, Jesus. Glória, profeta de Deus. Quando era aquelas pauladas, queima ele, Jesus. 5 anos falando queima, outra vez fui pregar na igreja de novo, derrete ele, Jesus. Falei, meu Deus, daqui 5 dias, imagina como é que vai ser daqui a um ano. Ai, ai. O que define o ser humano definitivamente é quem toca, não é quem olha. O que define o ser humano não é a opinião das pessoas e nem dos homens, é de Deus. É quem tem poder de potencializar dentro de você. É isso que é definido. Mas a gente insiste em acreditar na opinião de quem olha. A gente insiste em acreditar no passado que nos foi dado. A gente insiste em acreditar que não temos estudo, que não temos força, que não temos capacidade. Ó dor, ó vida, ó não sei o quê. Até a gente ter coragem uma vez, Antônio, e experimentar uma vez uma canção ser tocada através da gente. E aquilo se torna uma porta de abertura e um convite sobrenatural para que aquilo se repita de novo, e de novo, e de novo, até se transformar dentro da gente em uma realidade. Ele pode até te pegar desafinado, mas num curto espaço de tempo que você vai estar harmônico na mão dele do jeito que tem que estar. Eu gostaria que você parasse e pensasse naquilo que Deus te convidou a fazer e viver. Ada, troca esse fundo para mim, por favor. Wagner, tem hora que eu estou tão almático, se eu fechar os meus olhos eu durmo. Vamos fazer o seguinte? Fecha.
Fecha um minutinho e começa a lembrar das coisas que Deus te disse. Wagner, eu não consigo. Se você não consegue fechar os seus olhos, lembrar das coisas que Ele te disse, é porque você consegue simplesmente ficar olhando para você. Você continua com a prática errada de ficar olhando para as suas limitações. Lembra das promessas que Ele te disse? Wagner, por que essas promessas não acontecem? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. As promessas, elas não são executadas porque você acredita que depende de você e não de Deus. A hora que você começar a enxergar que o querer ou efetuar vem dele, você vai parar de ficar acreditando que vem de você. O bom instrumento é aquele que fica parado, aguardando o maestro tocar. O mau instrumento é aquele que fica questionando que ele não pode ser tocado porque ele não está pronto. Não, eu só vou pregar o evangelho a hora que todos os evangelhos estiverem na ponta da minha língua. Não, eu só vou pregar o evangelho a hora que eu parar de ficar vendo aquela loura. Não, eu só... Sabe que hora que você vai pregar o evangelho? A hora que você entender que é Ele quem faz isso dentro de você e não você. A hora que você entender que não é seu dom teológico, sua capacidade cognitiva e nem tampouco as suas maravilhosas operações terrenas, terráqueas. É o operar dele dentro de você. Mas Wagner não tem que ter caráter, tenha certeza absoluta. Por mais que ele te pegou desafinado, ele vai te afinar. Wagner, mas como assim afinar dói? Ele tem que te apertar aqui, apertar lá, soltar aqui, soltar lá. Às vezes a corda até arrebenta, ele tem que trocar. Mas uma coisa eu te garanto, ele pode trocar a corda, mas o instrumento que ele escolheu, ele não troca. Por mais podre que ele esteja, ele não troca. Ele troca sim o pecado pela santidade, o defeito pela correção, o problema pela solução. Mas o instrumento que ele escolheu, ele não troca. Porque se ele trocasse, hoje eu não estaria aqui. Se ele trocasse, Paulo não seria o escritor das 13 epístolas. Se ele trocasse, 90% dessa Bíblia não estaria aí na sua frente, feita de pessoas falhas, errôneas, pecadoras, blasfêmias, mentirosas, faltosas e incrédulas. Marcaram nossa história para sempre. Wagner, da onde que vem essas coisas que saem da sua boca, Wagner? Você pensa nessas coisas, você escreve essas coisas? Não. Eu só aprendi que a única forma de eu deixar Deus ser Deus é entender que Ele é Deus e eu sou um instrumento. E que para boa música sair da minha boca ou de mim, eu preciso só enxergar que não sou eu, é Ele. Chegaram para José e falaram assim: cara, é você que interpreta os sonhos. Ele falou: não, é o Espírito do Deus eterno que está dentro de mim que o faz. Isso não tem que ser só uma frase que sai da boca, isso tem que ser uma verdade que reina no seu coração. A qualidade do instrumento não é definida pela família que esse instrumento nasceu, pela qualidade dos pais, pelo bairro, pela cidade, pelo nível de instrução. Sabe, a madeira, da onde veio a madeira, a qualidade da tinta, não é isso que define. Pode ser a melhor empresa do mundo ou a pior empresa do mundo, pode ser o melhor material a ser feito ou o pior material a ser feito, mediante a vista e a ótica daqueles que olham. Mas se a pessoa certa tocar aquilo, tudo muda. Tudo muda. E essa pessoa certa está me falando aqui agora, para eu falar para você que ela está aqui dentro. E que se você não consegue perceber ela, para um minutinho para você perceber, porque já tem um monte de gente percebendo ela aqui. E ela já te escolheu há tanto tempo para tocar você,
Porque afinal de contas ela quer tocar gerações e nações através de você. E a sua frase para ela sempre é a mesma: eu, mas porque eu, mas eu, mas porque eu, mas eu, mas porque eu. Não é isso que você devia falar para ele. Você deveria fazer aquilo que Maria fez: eis-me aqui. Você deveria fazer aquilo que Jesus fez. Se para ele foi por bem que assim o fosse, que assim o seja. Não é quem nós somos, é quem ele é. Não é o que conquistamos, é o que ele faz. Para de acreditar que é a sua voz. Para de acreditar que são os seus dons. Para de acreditar que as horas que você gastou estudando. Para de acreditar que foi alguma coisa que você fez. Para de acreditar que é um mérito seu. Não é. Você vai aprender que não é. Ninguém tem o poder de atrair pessoas se não for Ele. Ninguém tem o poder de transformar pessoas se não for Ele. Esse é o grande problema da maioria dos instrumentos que chegam um certo dia, param e falam: eu quero ser semelhante a Ele. São esses que caem. São esses que são lançados por terra. Por quem? Por aquele que toca? Não, por eles mesmos. A raiz da arrogância é acreditar que nós somos. A libertação da arrogância é acreditar que Ele é. Porque se Ele é, não tem espaço para eu ser. E se não tem espaço para eu ser, não é porque eu fui rejeitado e jogado de lado, não. É porque a água quente encontrou com a água gelada. As duas se misturaram e nunca mais você vai separar uma da outra. Não é porque Ele é o que Ele é, não. É porque Ele deu a oportunidade de você se entranhar dentro dEle de tal forma que não tem mais como tirar você de dentro dEle. E agora o que Ele é, você é. O que você é, Ele é. E não tem mais como separar. Um dia rejeitado eu falei: Deus, as pessoas não me procuram porque elas me amam. Elas me procuram por causa da cura, do milagre, da profecia, dessas coisas. Puxa, que valor que eu tenho. Eu sou um objeto. O Pai falou: não, Wagner, o que elas procuram não é o que você faz. O que você tem que aprender é que isso que acontece com você não é mais o que você faz. Hoje é quem você é. E o que você é não é definido por aquilo que acontece. É definido por quem eu sou dentro de você. Todos os dias que você me permite ser quem eu sou dentro de você, Wagner. Deus não olha com os olhos dos homens. Passou o primeiro alto e forte, é esse Deus? Não. Passou o segundo aparentando ser mais inteligente, é esse? Não. Você não entendeu, Samuel? Eu não olho do jeito que os homens olham. Eu quero aquele lá fedendo cocô. Eu quero aquele lá que vocês tiraram daqui de dentro, que vocês estavam com vergonha dele. Eu quero aquele lá que eu quero. Por quê?
porque ele não é de ouro nem de prata. Ele é do quê? Ele é de barro? Não, ele não é de barro também não. O que ele é? Ele é meu. E a única forma de ser dele é deixar de ser de você mesmo. É quando você desiste de você mesmo, aí você dá espaço para você ser dele. Porque se você não for de um, você é de outro. Se você não for de outro, você é de você mesmo. E se você não for de ninguém, inclusive de você, agora você pode ser dele. Wagner, por que Saul não foi buscar a arca da aliança que representava a presença? Porque o reinado era de Saul. E por que foi a primeira coisa que Davi fez? Não foi Davi, foi Deus. Jesus explicou o que é ser um bom instrumento. Eu só falo o que eu vi meu pai falar. Eu só ensino aquilo que meu pai ensinou. Eu só faço aquilo que meu pai está fazendo. Você tem um curto espaço de tempo para pedir isso para ele. Vai, é a sua chance. Vai. É a sua chance de pedir isso para ele. Vai. Se desfaz de você para você dar espaço para ele. Wagner, o que vai acontecer comigo? Não é o que vai acontecer com você, é o que vai acontecer com as pessoas ao seu redor. Porque o que vai acontecer com você é que ele vai operar dentro de você e ponto. É o que vai acontecer com qualquer pessoa que estiver próximo de você. O que, Wagner? Essas pessoas vão ser amadas, cuidadas, protegidas, transformadas, encontradas, curadas, libertas, transformadas. Por que, Wagner? Porque ele está tocando. Ele está tocando. Ele está sendo o que ele tem que ser através de você. Nós não precisamos de dons, nós não precisamos de unção, nós não precisamos de poder, nós não precisamos de conhecimento. Nós só precisamos deixar ele ser quem ele é. E nada será mais forte, mais poderoso, mais profundo do que ele através de nós e em nós. Wagner, mas há muito pecado dentro de mim. O amor dele quebra, destrói e desfaz uma multidão de pecados. Aproveita a sua chance. Há portais abertos em cima de nós aqui agora. Não perde tempo. Aproveita a sua chance. Wagner, o que está acontecendo comigo? Alguém está tocando.
Por isso que quando Deus te conduz a fazer alguma coisa, Ele só quer fazer com que você se torne mais acessível, para que Ele tenha sucessivamente acesso a você, para que Ele conquiste pessoas. Deixa Ele conduzir o seu coração e traz para Ele aquilo que Ele gostaria que você trouxesse. Ele já deixou o cenário completamente favorável para você. Aprenda a ser desimpedido e desimpedida para Ele. Não permita que nada te impeça de que Ele toque através de você do jeito que Ele gostaria. Não seja aquele instrumento que quer determinar para o maestro que música que tem que ser tocada. Não seja assim. Há portais abertos sobre nós. E Ele está conduzindo você a não ficar de mãos vazias perto dEle. Faz aquilo que Deus gostaria que você fizesse o mais rápido possível. Traga para Ele aquilo que Ele gostaria que você trouxesse. Apresente para Ele aquilo que Ele gostaria que você trouxesse. Ele sabe o que Ele quer fazer dentro de você. Ele sabe o que Ele quer operar dentro de você. Não tarde, não demore, faça rápido. Ele está conduzindo você a ofertar coisas a Ele. Faça rápido, não demore. Deixe Ele mover dentro de você aquele que Ele gostaria que você fizesse. Não demore. Ele vai quebrar as barreiras que sempre te impediram dele fluir dentro de você sem a resistência, sem os bloqueios. Eu ganhei um presente tão gostoso de Deus que eu sempre quis ter. Quando eu peguei aquilo na minha mão, eu falei: é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Passou 4 horas. Deus falou: Wagner, oferta aquilo ali. Eu falei: mas por que, Deus? Eu não queria. E ficou bem claro dentro do meu peito: eu também não queria que existisse algo que te bloqueasse entre eu e você. Eu peguei aquela caixa e ofertei para a pessoa que Deus me pediu. A pessoa segurou a caixa, abraçou no peito assim, começou a chorar e falou: Wagner, eu vou fazer algo que talvez você não entenda,
Mas, cara, todo o testemunho que essa caixa tem para dar, ela está dando nesse exato momento. Mas Deus está gritando dentro do meu peito aqui, ó. Pega a caixa de volta, Wagner. Eu falei, por quê? Porque Deus quer que eu devolva ela para você. Eu entendi que a única coisa que Deus gostaria que eu ofertasse foi o bloqueio que existia, definitivamente, em eu colocar resistência entre eu e Deus. Se a palavra oferta ainda tranca seu coração, você ainda é uma pessoa travada, e você precisa ser livre disso. Se existem coisas que você se sente preso ainda em fazer, você ainda é uma pessoa travada, e você sempre vai resistir Deus naquilo que você tem que fazer. Deus não quer te ver pegando as coisas e dando para os outros. Deus só quer encontrar no seu coração um coração submisso, um coração confiante, um coração crente, um coração dependente, um coração que confia, um coração que disponibiliza, um coração que abre possibilidades para Deus, um coração que fala: Deus, eu não quero que exista nada entre eu e o Senhor que eu me sinta preso. Se você me escuta falar essas coisas e finge que você não está ouvindo, já há uma distância entre você e Ele. Se você escuta isso e acha que o que eu estou dizendo não é para você, existe uma distância entre vocês. Se o que você ouve eu dizendo aqui agora, você acredita que é para outra pessoa, mas você não se encaixa nisso, há uma distância entre vocês dois que não deveria existir. Literalmente não deveria existir. Não resista a Ele para que a música dele toque dentro de você. Não dá para servir a dois senhores. Ou há de agradar um e desagradar o outro, ou você agrada o outro e esquece o primeiro. Seja dele sem reservas, se abra a ele sem bloqueios, deixe ele ser ele dentro de você sem a menor dificuldade. Ele está movendo dentro do seu interior, não resista a Ele. Tenha certeza que é Ele e faça. Não demore muito. Wagner, porque quando eu solto aquilo que me prende, parece que eu mergulho? É essa a jogada. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo da coisa.
Este é o grande segredo da coisa. Quando você solta, você dá espaço para Ele mover. Quando você solta, você dá espaço para Ele ser dentro de você. E se você não vencer esses bloqueios e essas dificuldades, não adianta. Não adianta. Não adianta. É como um cano cheio de sujeiras, a água não flui. A água não flui. Por que não flui? Porque tem que desobstruir. Não pode existir nada que bloqueie, ou que trave, ou que resista você e Ele. Ser dele completamente consiste em você não deixar nada ficar perto dele. Minha esposa falou para mim ontem: amor, eu falei: oi. Não tem aquele texto: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração? Eu falei: tem, amor. Eu falei: então, amor, e se Ele é o desejo do meu coração, amor, então eu quero o que Ele tem para mim. Então eu não vou correr atrás de nada, amor. Eu vou deixar Ele cuidar de mim. E se Ele achar por bem me dar, eu quero. E se Ele não achar, eu já tenho o que eu quero. É Ele. Eu quero o que Ele quer para mim, amor. Eu não quero que os meus olhos se enchem e eu gosto. A Bíblia já mostrou que Adão e Eva comeu do fruto porque era bonito e formoso aos olhos. Aquilo que os teus olhos enchem, aquilo que você acha belo, nem sempre é aquilo que você precisa. Normalmente é aquilo que faz divisão, separação entre o que Ele quer ser através de você. É isso que te impede. E às vezes Ele te pede aquilo que é bonito aos seus olhos, aquilo que é formoso para você, para poder realmente operar o que Ele precisa. Solta. Uns aqui estão aqui dentro, é solta. Para alguns que estão aqui dentro, a palavra é solta logo. Não fica resistindo. É sua chance. E para outros que estão aqui dentro, flui. Simplesmente flua. Flua. Deixa Ele tocar dentro de você. Deixa a música que Ele está tocando sair para fora. Para de resistir. Se você está vendo que Ele está te conduzindo, vai. Wagner, mais. O mais te impede. A dúvida te rouba. O medo te priva de viver o que você tem que viver. O verdadeiro amor te liberta. Te deixa pronto e pronta para viver o que você tem que viver. Você sabe que Ele está falando com você. Você sabe que Ele está falando com você. A sua alma vai ficar o tempo todo, mas não é eu, é fulano. Não é para mim, é para Beltrano. Não é para tal coisa, é para ciclano. É com você. Se a voz ecoa perto de você, é para você. Se a voz chega em você, é para você. É uma oportunidade que recebemos dioturnamente. Para vivermos aquilo que a gente sempre sonhou viver, que é Deus dentro da gente de uma forma pronta, completa e perfeita.
sou. Tem muita coisa sendo ativada dentro de corpos aqui. Tem muita coisa sendo ativada dentro de corpos aqui. Quanto mais você se solta, mais Ele investe dentro de você, porque Ele ganha espaço para isso. Mais ornamentado Ele deixa esse instrumento. Mais preparado para uma segunda visitação Ele deixa esse instrumento. Aos olhos dos homens desejosos, aos olhos do seu Pai, pronto para mais uma noite de glória. Eu ativo o dom de música em ti. Não tenha medo. Não tenha medo. Não permite mais tempo. Nem sempre temos todo o tempo do mundo. 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 Nem sempre. Nem sempre temos todo o tempo do mundo. Não permita que esse abismo de Deus se mover dentro de você dure mais tempo. Wagner, não sei o que fazer. Parece que eu tenho que fazer, mas eu não sei o que. Não é que você não sabe, você não quer. E na realidade não é nem que você não quer, você está com medo. O medo tem gerado dúvida, tem confundido a sua cabeça. Aprenda uma coisa: pássaros não pensam para voar, eles voam. Peixes não pensam para nadar, eles nadam. Quando pensamos para tocar, não tem vida. Mas quando fluímos porque nos entregamos, a vida volta a jorrar de novo. O pássaro volta a voar de novo. O peixe volta a nadar de novo. Voa, voa. Voa, voa,
Tchau.